Olá pessoal do segundo ano, vamos para mais uma aula hoje, né? Conforme nós havíamos combinado, as aulas de explicação teórica eu daria por meio de gravação, né? Foi uma escolha de vocês, vocês pediram e eu não vi problema nenhum em atender esse pedido. Então as explicações teóricas das nossas aulas elas vão se dar por meio de gravação, a aula será gravada, não será com interação ao vivo, devido à opção que vocês fizeram. Vocês entenderam que assim é mais fácil para vocês irem anotando, volta, presta atenção de novo. Então a gente vai adotar essa forma de conduzir nossas aulas. Então hoje é uma aula nova, aí semana que vem já continuaremos com essa aula, né? Aí faremos um encontro ao vivo, através lá da nossa plataforma de aulas ao vivo, à distância, para tirar as dúvidas, para começar a falar sobre exercícios e para prosseguir nesse processo aí de aprendizado de filosofia, tá certo? Então, a aula de filosofia, a aula de hoje é referente ao livro 3 de vocês, o livro 3 que traz as aulas 31 e 32, e as aulas 31 e 32 vão tratar do seguinte tema: liberdade e responsabilidade, fenomenologia e existencialismo. Então aqui nós vamos entrar em uma nova perspectiva filosófica, muito diferente de tudo que a gente estava abordando até agora. Digamos, a gente abordou uma filosofia antiga lá com Aristóteles, desde o ano passado, né? Lembrando que o tema que a gente está falando agora é ética. Então, no livro de vocês tem várias aulas que trazem como título liberdade e alguma coisa, né? No caso aqui, liberdade e responsabilidade. O tema é a ética, mas por ser uma filosofia nova, uma escola filosófica nova que vocês não conheciam, é preciso a gente falar um pouco da concepção de conhecimento que essa escola tem, né? A concepção de ser, a concepção de ser humano, da ideia de ser humano, para então falar da questão ética. Porque, bem vocês repararam, né, que todos os autores que nós tratamos, a questão ética não é pensada de forma separada do todo filosófico deles. A questão ética lá do Marx, que a gente viu na aula anterior, é o ser operário, né, o proletariado, voltado para a revolução, para a praxis, para a mudança. Mas só é possível pensar essa ética como correta quando a gente percebe toda a explicação filosófica de mundo do materialismo histórico marxista. A mesma forma lá a gente disse antes também a gente falou do Spinoza, a gente falou do Aristóteles, do Kant. O Kant lá, aquela ideia do imperativo categórico, da razão como guia ético, né? É impossível pensar ele sem pensar todo o restante da filosofia dele. E aqui não vai ser diferente. O que muda aqui são filósofos que vocês não tiveram contato até agora. Os que nós trabalhamos anteriormente, com exceção de Spinoza, a exceção desse ano, né, foi Spinoza, todos vocês já estavam familiarizados com a filosofia, com o nome. Agora a gente vai falar de autores que vocês não conhecem e que vão, digamos assim, moldar um pouco a filosofia contemporânea. Quando a gente fala de filosofia século XX adiante até os dias de hoje, a influência desses autores é absurda. Tem mais um autor influente que não vamos tratar aqui nessa aula, e por enquanto não vamos tratar dele, que é o Nietzsche, que começa a dar essa martelada em toda a obra filosófica clássica. Mas esses autores que a gente vai trabalhar nessa aula, eles vão estabelecer novos paradigmas filosóficos, novas formas de pensar a filosofia, e que vão ser muito influentes até hoje. Claro que Aristóteles continua sendo influente, Platão continua sendo influente, mas eu falo, por exemplo, da minha formação, eu sou historiador. Quando a gente pega a pesquisa histórica, a pesquisa científica histórica, fica claro a influência que a filosofia desses autores tem na nossa abordagem. E eu acho que em quase toda a perspectiva de ciências humanas hoje, esses autores influenciaram em muito, e na própria filosofia, uma nova forma de pensar o mundo, de pensar o ser, de pensar a realidade, certo? Então essas duas palavras vão estar muito ligadas nessa aula, liberdade e responsabilidade, principalmente quem que vai fazer
essa grande ligação, nessa grande conexão entre essas duas concepções é Sartre. Mas o Sartre a gente vai ver lá no final da aula. A gente vai passar por 3 filósofos, Heidegger, Russell e Sartre. Cada um deles trouxe uma colaboração para esse novo movimento filosófico, tá certo? Então, fenomenologia e existencialismo. Bom, eu vou trabalhar com vocês novamente o que é fenomenologia, mas vocês já se depararam com essa palavra, fenômeno. Vocês se depararam com essa palavra quando a gente foi estudar Kant e a teoria do conhecimento do Kant. O Kant vai falar que quando a gente estuda um objeto, um ser, esse objeto, por exemplo, uma caneca, um ser humano, ou um celular, o que o Kant vai dizer? Nós temos filtros dentro da nossa cabeça, categorias a priori, que determinam a forma com que a gente percebe esse objeto. Então tem a caneca. Como eu percebo essa caneca? Aí o Kant vai falar das categorias de entendimento, causa e efeito, unidade, e ele vai falar das categorias de tempo e espaço, né? Então essas categorias de tempo e espaço para o Kant são fundamentais para entender. É aquela fusão que ele faz, aquela união que ele faz do pensamento racionalista, que defende ideias a priori, com o pensamento empirista, que defende a experiência. Então você tem as categorias de entendimento e as categorias de sensibilidade. As categorias de sensibilidade, tempo e espaço, determinam a forma com que nós percebemos o objeto. Nós só somos capazes de perceber o objeto dentro do tempo e do espaço. E compreendemos e interpretamos o objeto a partir das nossas categorias de entendimento. Causa e efeito, unidade, alma, tem uma série de categorias de entendimento do Kant. Mas por que eu estou retomando tudo isso? Porque o Kant vai dizer, a forma com que nós percebemos o objeto, a forma com que ele se mostra para nós, é o que o Kant vai chamar de fenômeno. O fenômeno é o objeto como ele aparece para nós, em sua categoria de tempo e espaço, né? Categorias de sensibilidade, o fenômeno aparece para nós. Então, fenômeno é como objeto aparece para a gente. Só que o Kant vai dizer, tem parte do objeto que não transparece a nós. Nossa capacidade intelectual, nossa capacidade sensorial, inclusive, nossa limitação como ser humano não nos permite conhecer tudo em sua plenitude. Então, quando observamos um ser, um objeto, percebemos ele dentro do tempo, do espaço, e interpretamos ele dentro das nossas categorias de entendimento. Aí nós temos o fenômeno. O fenômeno é o objeto interpretado dentro do tempo e do espaço. Só que tem algo desse objeto que está para além do tempo e do espaço. Uma existência que está para além do tempo e do espaço. Isso Kant vai chamar de númeno. O númeno é aquilo que o ser humano é incapaz de captar com sua razão, com sua sensibilidade, tá certo? Então, só para introduzir, né, para vocês se lembrarem dessa ideia de fenômeno, o fenômeno é como o objeto aparece para o ser humano, aparece para o sujeito observador, né? O objeto pode ser o próprio ser humano também, né? Mas esse sujeito observador, que necessariamente é um humano, né? Não conhecemos nenhum animal que faz uma metodologia de estudo ainda além do ser humano. Esse fenômeno é o objeto de estudo da ciência para o Kant. Vai ter uma diferença agora na nova forma de conceber a fenomenologia que a gente vai ver nessa aula, mas a gente vai entrar lá um pouquinho adiante, tá certo? Então, trouxe aí uma introduçãozinha para trabalhar com vocês. Já falamos aí desses filósofos no geral, o que eles vão mudar, são diferentes, né? A questão da ética. Falamos do fenômeno, esse conceito que vai ser importantíssimo para entendermos essa aula. O fenômeno que é consagrado na filosofia de Kant. O fenômeno é o objeto, para o Kant é o objeto, percebido dentro do tempo e do espaço, que são categorias de entendimento de sensação nossa, categorias de sensibilidade nossa. Nós só conseguimos pensar e perceber o mundo dentro do tempo e do espaço. Como eu disse para vocês ano passado, tenta pensar fora do tempo.
Você não consegue, porque tempo é movimento, né? Tempo é percepção da mudança. O próprio ato de pensar, você vai captar a mudança nesse ato de pensar. Então a gente é condicionado pelo tempo e pelo espaço. A gente só consegue conceber existência em dimensões espaciais também, tá certo? Então essa introdução, agora vamos entrar nos filósofos em questão da aula, tudo bem? Começando com Heidegger, o primeiro filósofo que nós vamos tratar, e ele vai ser importantíssimo, porque ele vai influenciar muito Sartre, que vai ser o terceiro que nós vamos trabalhar nessa aula. O Sartre vai ser muito influenciado pelas ideias de Heidegger, ele assistiu palestras de Heidegger e foi muito influenciado pela percepção desse filósofo alemão. A gente vai ver que nesse contexto de final do 19, início do 20, lá no 19 já vimos o Hegel, Marx, a filosofia alemã ganha um peso muito grande. A Alemanha se coloca como, digamos assim, usando um comparativo meio banal, né? Mas a nova Grécia, porque na Alemanha se faz filosofia de uma maneira absurda. Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche e Heidegger. O Heidegger é um filósofo alemão que nasceu no finalzinho do século XIX, 1889, e morre em 1976. Já estamos falando de filósofos mais próximos temporalmente da gente, né? E ele foi um grande estudioso de Aristóteles e da filosofia medieval. E por ser um grande estudioso de Aristóteles, ele se deteve na questão do ser, né? O que é o ser? Aquela questão do Aristóteles das 4 causas, do ser em ato, do ser em potência, que nós já estudamos ano passado. O Heidegger, ele vai pensar muito essas definições do ser, esse estudo do ser, que em filosofia recebe o nome de ontologia, o campo da filosofia que estuda o ser, que procura definir o ser. Então Heidegger vai ser um especialista nessa área e vai ser um grande estudioso de Aristóteles e da filosofia medieval. Quando eu falo filosofia medieval, eu estou falando principalmente de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E Heidegger ainda mais São Tomás de Aquino, né? Porque é o que está ligado com Aristóteles diretamente. Então esse estudo dele gera o interesse dele pela ontologia, ele vai estudar o ser, e a proposta filosófica que ele traz sobre o ser vai modificar as bases da intelectualidade do século XX. Aí é impossível a gente falar de filosofia a partir do século XX sem levar em conta as considerações feitas por Heidegger e depois os que foram influenciados por ele. Ele formou novos paradigmas e novas bases interpretativas para a filosofia e para a ciência. Como eu disse, né, em especial eu falo na minha área, que é a que eu conheço mais, em ciências humanas, hoje a gente não consegue fazer uma pesquisa sem levar em conta esses novos paradigmas filosóficos, a fenomenologia, a própria concepção de ser que o Heidegger traz, tá bom? Então, ao pensar o ser, Heidegger, na proposta ontológica dele, ele vai pensar um sujeito, né? Vamos pegar o ser humano. Ele vai falar o sujeito, ele possui um ser, aí é um novo conceito que ele traz. Agora, ó, um ser e um ente. Ser e ente. E-N-T-E. Então, todo objeto possui um ser e um ente. O ser, não se traz muita novidade, né? O ser é a essência do sujeito. Aquilo que é essencial nele, que não muda, não se transforma, é a essência dele e que não sofre nenhuma determinação externa. É o ser puro, em sua pureza. O ente já é esse ser influenciado por determinações externas, tá certo? E o Heidegger ele vai apontar, com todo o conhecimento dele, toda a inteligência dele, que até o momento que ele produz intelectualmente, a filosofia, ao estudar o ser, na verdade, ela estava descrevendo o ente. Ela estava descrevendo esse ser determinado pelas questões externas dele. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Aristóteles fala que o ser humano é um animal político. O Heidegger vai dizer, isso é uma definição que está pensando o ser humano como um ente, o ser humano em uma ocupação externa.
certo? O ser, ele não é determinado por nada externo, ele é indeterminado. É impossível você determinar o ser levando em consideração um elemento externo. O ser é daquele jeito mesmo, é ele mesmo. Ele pronto, sem determinação nenhuma. E é muito difícil encontrar esse ser. Aí o Heidegger vai prosseguir o pensamento filosófico dele e ele vai entender que o ser humano, o que determina sem ser, pensando externamente, mas quando ele vai falar do ser humano, ele vai pensar que o ser humano, diferentemente de todo o resto, o que nos define como ser é a nossa relação com o tempo. Por quê? Até onde nós sabemos, né? O ser humano é o único ser que consegue se projetar no futuro. É um ser que tem uma relação diferente com o tempo. Conseguimos conceber nossa existência daqui 10 segundos, daqui 10 minutos, daqui 10 dias, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Opa, daqui 100 anos? Eu tenho 30, daqui 100 anos eu não vou estar vivo. E aí é a questão que o Heidegger traz. Por conseguirmos nos projetar no tempo, nos deparamos com o inevitável, nos deparamos com a nossa morte, certo? E percebemos que somos um ser voltado para a morte. A morte, um ser voltado para a morte. Essa é a definição do ser humano, é o ser aí, né? Dasein que o Heidegger fala, conceito alemão. Isso é o que diferencia o ser humano. Isso é a nossa essência, né? É o ser voltado para a morte. É o ser que se projeta para a morte. A gente até fala da morte dos outros, toca no assunto, brincando, mas quando a gente pega para nos deparar de maneira séria com a nossa morte, isso é algo muito angustiante. Angústia é a palavra, né? Isso nos deixa impotente e angustiado ao percebermos que somos um ser voltado para a morte. Que vamos morrer, conseguimos projetar a nossa morte e isso gera uma angústia, sim, muito grande no ser humano. E aí entra a questão do ente, né? Aí o ser humano aparece como ente. Para esquecer esse ser nosso, que é o ser voltado para a morte, passamos a ocupar nossa mente, a nos ocupar com outras coisas. O trabalho, esporte, amor, amizade. Fazemos tudo com um único objetivo: ocultar o nosso ser, esse ser projetado para o futuro e para a morte. Para esquecer essa angústia, nos determinamos como entes. Aí começamos a nos ocupar desses elementos externos e nos formamos como entes, para assim afastar esse pensamento da morte e essa angústia. Então, o Heidegger ele vai trazer essa questão que é fundamental, né? Esse ser voltado para a morte, não tem mais nada que define o ser humano, né? É só um ser no tempo. E por um ser no tempo que percebe o tempo. E por perceber o tempo, percebe a sua inevitável morte. E isso causa angústia. Então, do Heidegger é importante a gente saber essa nova proposta que ele traz para a filosofia, né? E esse sentimento de angústia que difere muito daquelas percepções que existiam na filosofia, né? Quando a gente pega a ontologia platônica, o Platão fala de alma, de existência eterna. O Aristóteles ele também vai cair numa metafísica. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino não precisa nem falar. E mesmo os modernos, quando não falam de uma instância metafísica propriamente dita, eles colocam que existe algo que determina o ser humano, existe um projeto humano, né? Aquele iluminismo, o ser humano é o ser voltado para a razão, é o ser da ciência, é o ser do conhecimento. O Heidegger vai dizer, tudo isso é ente. O ser humano é o ser voltado para a morte. Então isso dá um chacoalhão, né? E traz uma nova perspectiva filosófica. Então, a gente expôs aqui a ideia do Heidegger. Então é importante saber essa ideia do ser e a relação dele com o tempo, a projeção no tempo e
e a relação dele com a morte, e que ele se ocupa então para esquecer dessa inevitabilidade, como diria lá o personagem do Alto da Compadecida, né? O, se eu não me engano, é o Chicó que diz na obra do Ariano Suassuna, né? O único mal irremediável, a morte. Então a morte é colocada aí na filosofia e tem um peso importante na filosofia de Heidegger. Muito bem, saindo da explicação do Heidegger agora, a gente vai entrar em algumas perspectivas, algumas elaborações de um outro filósofo. O tema agora em questão é a fenomenologia. A fenomenologia é uma escola filosófica que foi fundada pelo filósofo alemão Edmund Russell, que nasceu em 1859 e morreu em 1938, fins do 19 e início do século 20. Ele vem até um pouco anterior a Heidegger, que nós vimos, né? E vai influenciar todos esses autores, inclusive o Heidegger. Porque o pressuposto de Russell, chamado fenomenologia, vai ser fundamental para um novo paradigma filosófico, um novo paradigma das ciências humanas. O que o Russell vai falar? Claro que depois vai sofrer críticas e alterações, né? Mas o que o Russell vai falar? Para entender como ele define a fenomenologia, é importante ter em mente certinho o que é o fenômeno, né? Relembrando, o fenômeno é aquilo que aparece ou aquilo que se manifesta para o sujeito que observa um objeto. Quem não lembra certinho a definição do Kant, retoma lá no início do vídeo, que no início do vídeo eu expliquei certinho o que o Kant define como fenômeno. Para o Kant, o fenômeno se dá dentro do tempo e do espaço, nas categorias de sensibilidade, e aí o ser humano vai entender o fenômeno a partir das categorias de entendimento, mas, em resumo, para o Kant, o objetivo de entender o fenômeno é entender o fenômeno como obter um conhecimento universal sobre o fenômeno, uma percepção do fenômeno de maneira universal. Seguinte, eu percebo algo dentro do tempo e do espaço, descrevo ele dentro dos limites da razão, então todos vão enxergar aquilo da mesma maneira. Então eu tenho um estudo do fenômeno científico, né? Um fenômeno como algo universal, como algo igual para todo mundo. A partir do método eu chego a uma descrição precisa do fenômeno, ok? Então para o Kant é essa a perspectiva. O Russell, ele não vai ter esse objetivo. Ele quer sim estabelecer uma metodologia científica muito rigorosa, mas ele não quer essa percepção do fenômeno que o Kant quer. Ele não quer essa percepção universal do fenômeno que o Kant quer. O Russell, ele vai ter uma outra abordagem para o fenômeno, que é um outro campo de estudo. Ele quer fazer uma análise compreensiva de como nós temos consciência de um objeto, de um ser. Ou seja, eu observo algo, aquele algo aparece para mim como fenômeno, mas ele não aparece para mim como fenômeno da mesma forma que aparece para você. Claro que de uma perspectiva kantiana é igual, mas isso não é o suficiente para entender a relação humana com o mundo. Todas as nossas vivências formam a nossa consciência. E tudo que a gente viveu determina a consciência que a gente tem de algo hoje, influencia na consciência que a gente tem de algo hoje. Essas vivências, ou no nome no termo alemão usado por Russell, Erlebnis, elas vão definir a minha consciência. Então, vamos pegar um exemplo, que eu tenho um exemplo aqui, para quem tem medo, cuidado. Uma aranha de estimação que eu tenho aqui, mas ela não é de verdade. É uma aranha de mentira, de plástico. Estão vendo? Então, se eu for descrever do ponto de vista kantiano esse objeto, supondo que fosse uma aranha real, né? Como ela se manifesta fenomenologicamente para mim, quando eu falo do Kant, é dentro do tempo, do espaço, das categorias de entendimento, e faço uma descrição científica do fenômeno aranha, tá certo? Agora, o Russell ele não está interessado nisso. Ele quer entender como cada sujeito, cada ser humano opera subjetivamente aquilo.
Então, se eu olho uma aranha, aquilo vai despertar uma consciência em mim, baseada em todas as vivências que eu tive. Então, a forma com que a aranha se manifesta fenomenologicamente para mim é diferente do que ela se manifesta para quem tem aracnofobia ou para quem sofreu algum trauma com a aranha no passado. E a gente não pode desconsiderar isso na hora de estudar. Para o Russell, isso é fundamental para entender o ser humano. Então, ele vai querer entender a forma com que a nossa consciência percebe o fenômeno, tá certo? Então, para isso, o Russell tem um conceito claro que se chama intencionalidade. O que o Russell está querendo dizer? Ele traz a filosofia para o campo da psicologia. O mundo só existe quando eu tomo consciência dele. Não existe nada fora da minha consciência. Pode existir uma coisa na minha casa, sei lá, o quadro está torto. Mas o quadro só está torto de fato quando eu tenho intencionalidade desse quadro torto, quando eu tomo consciência desse quadro torto. Então eu posso ter entrado 1 milhão de vezes na minha casa e não ter me deparado com esse quadro torto na parede. Mas a partir do momento que eu criei a consciência de que ele está torto, então eu tenho a intencionalidade daquilo. Aquilo passa a existir. Então algo só existe quando eu tenho consciência da existência desse algo. Então é uma pegada muito diferente desses filósofos modernos, né, que estavam falando de uma verdade universal, uma verdade objetiva, que parte do sujeito, mas que não se limita ao sujeito, né? Aqui o Russell traz o estudo da filosofia, muito ligado à psicologia, evidentemente, para o campo do eu, do subjetivo. Ele está querendo entender como se dá essa percepção subjetiva do sujeito, o que influencia essa percepção subjetiva do sujeito, tá certo? Então, o que interessa para a fenomenologia não é o mundo que existe, mas a forma com que a gente percebe esse mundo, como sujeito, cada sujeito desvela esse mundo, percebe esse mundo e significa esse mundo. Então isso é muito interessante e para o campo das ciências humanas. É claro que o Russell vai procurar um rigor científico, psicológico, de medições, de testes e tal, que hoje a gente já não usa nas ciências humanas. A gente não quer esse rigor de medir a pulsação cardíaca, nada disso. Mas a gente procura entender que quando a gente vai estudar, por exemplo, em história, um fenômeno histórico, por exemplo, vamos colocar um exemplo aí, a peste negra. Aí a gente pode fazer uma descrição assim, mais objetiva da peste negra. Seria um campo, tal, fazer uma história demográfica, quantas pessoas morreram, como a peste se alastrou na Europa, tudo isso é muito importante. Só que hoje outros campos do conhecimento histórico eles se preocupam em entender como cada grupo, cada ator social ali percebeu aquele fenômeno. E é um campo interessantíssimo, né? Você entrar na mentalidade, no imaginário, né? Então isso é fundado com a fenomenologia. Então percebam que a filosofia ela está entrando no sujeito, ela está se agarrando ao sujeito e ela está perdendo essa pegada de objetividade da descrição do mundo como sistema e tudo isso. Isso ficou muito a campo da ciência, né? E à medida que a ciência foi avançando nisso, a filosofia foi tendo que reinventar os seus objetos, reinventar suas formas de abordagem, né? Então o Russell vai ser fundamental nisso. Então esse método fenomenológico é isso, é procurar como cada sujeito, aí entra a palavra subjetividade no sentido mais comum que a gente encontra, né, de cada um perceber de uma forma, mas não é elevar essa subjetividade ao status de verdade, não de forma alguma, mas o que o Russell quer entender é o que opera para que o sujeito tenha aquela subjetividade, para que ele tenha aquela intencionalidade sobre determinado fenômeno. É como o fenômeno aranha aparece para mim, como o fenômeno aranha aparece para você, por que apareceu desse jeito para mim, por que apareceu desse jeito para você, o que gerou em mim, o que gerou em você, o que afeta. Então, é esse o campo de estudo que o Russell vai propor, tá certo? O objeto é como o sujeito percebe,
Tudo tem que ser estudado tal como é para o sujeito. Não me interessa fazer uma descrição precisa do que é a aranha. Senão eu não vou atingir a verdade daquele sujeito. Eu tenho que entender o que é aquele objeto para aquele sujeito. Para eu entender como ele interage com o mundo. Tá certo? É um campo de abstração da realidade, né? É o estudo do fenômeno em si. O que aparece. Literalmente o que aparece para cada um. Tem que ser estudado tudo como é para o espectador. Então não tem separação entre consciência e as coisas. As coisas só existem dentro da nossa consciência, para o Russell, né? Só quando eu tomo consciência de algo que aquele algo existe dentro da minha percepção. Tá certo? O mundo e os entes, né? Aí retomando o conceito do Heidegger, eles só existem porque a gente tem consciência deles. Se a gente não tem consciência de algo, aquele algo não existe na nossa percepção fenomenológica de mundo. É importante dizer que a consciência ela não cria os objetos do mundo e ela não percebe eles como eles são exatamente. Então isso se aproxima lá do Kant. Então a minha consciência não cria, mas ela cria na minha percepção. Então só existe para mim a partir do momento que eu tenho consciência. O Russell não está preocupado com esse estudo do mundo objetivo, não. Isso aí ficou muito a cargo da ciência. Tá certo? Então, percebam como as correntes filosóficas agora do século XX, elas vão se fechando em torno do sujeito, da subjetividade, de entender como se dá esse processo de subjetividade. Primeiro, Russell lá com a fenomenologia, que nós falamos agora, o Heidegger com a questão de tudo que a filosofia tinha estudado até agora eram os entes, né? O ser mesmo é o ser voltado para a morte. E a gente vai entrar agora no próximo filósofo, que é Sartre, que leva isso aos extremos. Agora, encerrando a nossa aula, né, indo para a última parte da aula, nós vamos falar do existencialismo, uma corrente filosófica que sofreu uma influência muito forte desses outros autores que nós comentamos na aula, mas tudo foi para caminhar até o existencialismo, até essa perspectiva que dentro dessa aula é a mais importante, é a ideia desenvolvida, a doutrina filosófica, ou escola filosófica, ou movimento filosófico iniciado na Europa na segunda metade do século XX, meados do século XX propriamente dito, não precisamente a segunda metade. O principal nome dessa filosofia é Jean-Paul Sartre, um filósofo francês. Ele é conhecido também por ter sido companheiro de Simone de Beauvoir, a famosa filósofa e intelectual feminista. Então, ele foi digamos assim, ele é o expoente maior dessa corrente chamada existencialismo. O existencialismo ele sofre muita influência do Heidegger porque a partir dessa ideia, dessa crítica feita por Heidegger de que toda a filosofia tinha se dedicado ao estudo dos entes e não chegou propriamente ao ser, o ser humano é só o ser para a morte, o Sartre vai muito nessa linha e ele vai dizer o seguinte: não existe essência humana. O ser humano não possui essência. O ser humano existe. Então é a famosa frase do Sartre: a existência precede a essência. O que o Sartre está querendo dizer? Não existe uma natureza que nos define, não existe uma essência que nos define, não existe um destino que nos define. Não existe um roteiro pronto, alguma característica que determine a nossa existência. Vou dar um exemplo. Para o Hobbes lá é a questão do homem ser mal por natureza, para o Rousseau o homem ser bom, para o Aristóteles o homem é um animal político, Platão vai falar de uma alma. Então todos entendem que o ser humano possui uma essência, ou os próprios iluministas, né, que tratam da razão humana, Kant, muito apegado a essa ideia da razão, o que a essência do ser humano é a razão, o que difere o ser humano dos outros animais é a razão. O Sartre ele vai dizer, não existe essência humana, não existe algo que determina a nossa existência. É a nossa existência que determina a nossa essência.
É o nosso existir, é o nosso ser no mundo. São as nossas vivências no mundo, as nossas escolhas no mundo que determinam o que eu sou. Então, o que eu sou não vem pronto. O que eu sou é construído, tá certo? Então, essa é uma premissa fundamental do Sartre. A existência precede a essência. Por isso o nome da corrente filosófica, existencialismo. Ah, mas o que acontece depois da morte? Nada. Ah, e se eu morrer, o que vai acontecer comigo? Nada. Ah, então eu sou insignificante para o mundo? Talvez. Pode ser que sim. Você apenas existe. Você não é um ser especial, você não é um animal especial, você não é escolhido de Deus, você não possui uma parte eterna, nada disso, você apenas existe. Então aí o Sartre tem até uma outra passagem que ele diz: somos atores jogados num palco sem papel decorado e vivemos de improviso. Às vezes procuramos esses papéis decorados, né? Porque, como o Sartre retoma aquela ideia do Heidegger, né? Existimos, simplesmente existimos, estamos aí no mundo, não escolhemos estar no mundo, somos condenados a existir e sabemos que vamos morrer. Então, somos seres vivos, nós existimos e existimos em angústia. E muitas vezes, para amenizar essa angústia, recorremos a narrativas metafísicas, recorremos a papéis prontos, a formas de se comportar, a formas de se comunicar, para entender que existe algo que determina a gente, que a gente está progredindo dentro dessa narrativa. Pode ser a narrativa cristã, que seja a narrativa marxista, mas às vezes a gente escolhe. A gente escolhe, digamos assim, ser iludido por isso. Mas no fundo sempre persiste a dúvida, né? O que vai acontecer após a morte? Então a existência precede a essência, então essa é a nossa existência baseada em angústias e desesperos determina o que somos, certo? Então a nossa consciência é vazia e ela vai sendo preenchida conforme os atos, as nossas escolhas. Aí uma outra frase do Sartre: somos condenados a ser livres. Somos condenados porque não escolhemos estar aqui e somos livres na percepção mais radical de liberdade que existe para o Sartre. Tudo que acontece, tudo que somos, tudo que nos trouxe até aqui é fruto de escolhas nossas. Sempre temos a possibilidade de escolher. Somos livres, sempre somos livres. A gente sempre possui liberdade de escolha. Por que isso? Aí você pode falar: pô, um escravo é livre? Sartre vai dizer: é. Ele não tem tantas opções de escolha. Talvez ele não tenha um grau de liberdade igual a você tem. Mas ele possui uma escolha fundamental. Ele tem o poder dessa escolha sobre a vida dele. Dar fim à vida dele, se suicidar, se rebelar, enfrentar, mesmo sabendo que vai levar à morte. Ele sempre tem escolha. Então nós somos condenados a ser livres. Nós somos livres. A nossa existência é uma existência de liberdade. Tá certo? Então, essa liberdade de escolha, ela pode parecer positivo, né? Mas na verdade o ser humano não lida muito bem com isso. Porque quando nós dizemos que fizemos algo porque uma força maior nos fez fazer aquilo, o que a gente está fazendo de fato? A gente está se redimindo da responsabilidade. E quando Sartre diz que a nossa existência ela é única e exclusivamente de nossa responsabilidade, é única e exclusivamente de responsabilidade nossa, então se eu sou algo que eu não gosto de ser, de quem que é a culpa? Não é do João, não é do Zé, não é da Maria, não é do Tião, não é do governo, não é de ninguém, é minha. Eu sou responsável pelo que eu sou. O que eu sou é fruto de inúmeras escolhas que eu fiz.
Eu escolhi me calar, eu escolhi conceder em alguns casos, eu escolhi reivindicar em outros casos. Então, tudo é fruto da minha escolha. Então, se eu sou um fracassado, não é por causa que João fez isso para mim, Maria fez aquilo outro, o mundo é injusto. Não. Claro que eu existo de uma determinada forma específica, mas dentro dessa determinada forma eu sempre tenho escolhas. E isso sobrecarrega a gente de responsabilidade. Fui mal na prova. O professor não explicou direito. Não sei o que, não sei o que lá. O aluno tal me atrapalhou. O aluno tal não deixou prestar atenção na aula. Não, isso é tudo subterfúgio. Você foi mal única e exclusivamente por responsabilidade sua. É sua responsabilidade. Tá certo? E quando a gente tenta negar essa responsabilidade, é o que o Sartre vai chamar de má fé. A gente age de má fé. O que é agir de má fé? Para eu fugir dessa existência livre, para eu fugir dessa responsabilidade, eu justifico os meus atos, a minha escolha, com base em elementos externos. Então, a partir desse momento, a gente deixa de ser um ser para si, um ser que existe para si, que assume essa responsabilidade e passa a ser um ser em si, um objeto. Porque quando a gente abre mão dessa liberdade, atribuindo responsabilidades aos outros, a gente não se enxerga, a gente se enxerga nada mais que como um objeto que está sendo manipulado por todos e a gente não tem poder nenhum. A gente não se empodera nesse sentido. Então, para o Sartre, isso é uma fé. É você abrir mão do seu empoderamento para colocar como determinante na sua vida apenas fatores externos, como se eu fosse um objeto frente a esses fatores externos. Aí eu deixo de ser para mim mesmo, de eu ser um ser para si, um ser que encara essa responsabilidade e que desfruta dela, né? Porque é comum a pergunta, né? Dentro do existencialismo, então, como é que responde? Qual que é o sentido da vida? Para o cristão é muito claro, para o marxismo é muito claro, a gente viu a narrativa, para Platão, para Aristóteles, para Kant, todos dão um sentido externo a nós, né? O Sartre vai dizer, meu filho, usufrua essa liberdade. Qual que é o sentido da vida? Você constrói teu sentido. Só que a gente vive apenas uma vez, né? Então a gente tem que assumir, vivenciar isso e entender que nós somos responsáveis por boas e más escolhas. Tá certo? Só que aí a gente falou só do eu, né? Tem o outro também. Eu não existo sozinho no mundo. Existem outras pessoas que existem comigo. Então nós não nos definimos sozinhos. Tem esse ponto que o Sartre coloca. Por vivermos na coletividade, necessitamos dos outros para nos definir também. Nos definimos com base na visão que nós temos sobre nós, mas também escutamos o que o outro tem a dizer sobre nós. A consciência dos outros afeta a nossa existência. Pô, quando você escuta todo mundo falando que você é um babaca, põe a mão na consciência, né? Pô, talvez tenha algo que eu não estou percebendo da minha existência, mas os outros estão apontando para mim. Então é algo que eu tenho que assumir a responsabilidade de mudar isso. Em vez de dizer que o mundo inteiro está errado e eu estou certo. Posso seguir esse caminho também, mas aí é minha escolha. Se todo mundo se isolar de mim, se ninguém gostar de mim, a escolha é minha, eu tenho que assumir a responsabilidade. Então, nós nos concebemos através dessa visão que nós temos de nós mesmos, mas nós também necessitamos da visão do outro. O olhar do outro ajuda a gente a se definir, a entender quem a gente é. E isso gera uma tensão gigantesca, porque a gente busca, isso é da gente, a gente busca a aceitação do outro, geralmente. A gente quer ser aceito pelo outro, a gente quer ser admirado, a gente quer que o outro goste da gente. A gente mostra o nosso melhor para o outro, geralmente. Mas às vezes o outro enxerga aquilo que a gente não quer mostrar.
E além de enxergar, reflete pra gente. Joga na nossa cara os nossos defeitos, as nossas fraquezas. E isso machuca a gente. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa do outro para saber quem a gente é, mas às vezes o outro revela um ser que a gente não quer ser. Então, esse ponto assim, é um ponto de tensão. Daí a frase do Sartre, né? O inferno são os outros. O inferno da existência humana são os outros. É essa busca pela aceitação do outro. Só que aí vai de pessoa para pessoa, né? A gente deve ouvir o outro, mas tem pessoas que abrem mão da liberdade e vivem apenas em função da aceitação do outro. Essa é uma existência também que a pessoa passa a ser, deixa de ser um ser para si e passa a ser um ser em si, né? Um objeto da aceitação do outro. Eu me objetifico, ou a expressão weberiana para isso, reifico. Eu me torno um objeto. Eu vivo só buscando a aprovação dos olhares externos. Então eu caio num vazio muito grande, porque quando os outros me aceitam, eu tenho a felicidade imensa. Agora, quando eu recebo uma rejeição, eu não sou nada. Vocês devem conhecer pessoas assim. Espero que não sejam, né? Muitas pessoas vivem exclusivamente buscando aceitação. E ainda mais na faixa etária de vocês. Essa tensão acho que é muito clara para vocês, né? Vocês estão aí com 16, né? 15, 16. Não sei se alguns têm 17, já acho que não, né? Mas vocês sabem o que vocês têm de particular. Vocês sabem, assim, o que vocês... A existência de vocês mostra gostos de vocês e tudo mais, mas muitas vezes vocês se reprimem para ser aprovado pelo grupo, para ser aprovado pelo outro, por esses modelos pré-concebidos que existem. E quando eu abro mão de mim, dessa minha existência para mim mesmo, sempre dialogando com o outro, né? Porque o outro também é necessário na minha existência, para viver apenas para a aprovação do outro, aí eu caio em desgraça. Aí eu caio em desgraça. Aí eu não vou achar sentido, porque a aprovação do outro pode estar na beleza, mas alguém não vai me achar bonito. Um dia alguém não vai me achar bonito. E aí eu não vou ser nada, porque o outro não me aprovou. Então, por isso que essas pessoas que vivem muito essa ditadura da beleza, quando envelhecem, sofrem demais, né? Precisam se reinventar, se redescobrir. Posso viver baseado na minha inteligência, acreditando que eu sou mais inteligente, mas quando alguém mostrar que eu não sou, quando alguém não admirar a minha inteligência, eu vou cair em desgraça. Se eu busco ser inteligente apenas para me mostrar para os outros, para ser aprovado pelos outros, eu vou cair em desgraça. Então, eu acho que o existencialismo ele é uma filosofia que deixa a gente muito derrubado se a gente não souber lidar com ela, porque ela vai dizer que a gente não é nada, né? A gente apenas está aí existindo e vai deixar de existir, pronto, acabou. E a gente vive em angústias, que é a marca da nossa vida mesmo. Porque a gente sabe que a gente vai morrer, a gente sabe que a gente vai deixar de existir, e isso é terrível. Mas ao mesmo tempo, ele tem esse lado assim, muito legal dessa responsabilidade, e se você souber absorver isso, faz um bem muito grande para o crescimento, para a maturidade, né? Eu saber que eu sou responsável pelo que eu sou, eu tenho sim responsabilidade em tudo que acontece comigo, claro que tem os outros também, mas é a forma com que eu deixo os outros me afetarem ou não, a forma com que eu vou reagir, tudo passa por mim. Nada foge de mim, então eu sou responsável por muita coisa, tá certo? Então tem esses elementos que o Sartre coloca, essa relação com o outro, tensa, eu preciso do outro para saber quem eu sou, para saber como eu existo, se é uma forma interessante de existir ou não, mas se eu vivo só em função do outro, eu vivo um inferno, tá certo? Então, esses são alguns elementos da aula de hoje, da parte teórica, que a gente tratou do ser doente que o Heidegger trouxe, que foi fundamental agora para o desenvolvimento do Sartre, da fenomenologia que o Russell trouxe, a forma com que o ser humano percebe. Então, viu, foi trazendo para o sujeito, a análise filosófica do sujeito, até que o Sartre entrou com tudo, falou, a gente só existe. Existe uma vez só, existe agora, e a gente tem que assumir as responsabilidades subjetivas nossas. Tá certo? Então, por isso que o título da aula é Liberdade e Responsabilidade, né?
Então percebemos o mundo de um jeito muito próprio, como disse o Russell, fruto das nossas experiências, que são frutos da nossa escolha por Sartre, e somos esse ser para o tempo, né? Para a morte, que o Heidegger já tinha apontado. Então, se vocês pararem para dar os nós aí, amarrar, vocês percebem que todas essas teorizações são ligadas, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aproveitado bem. As dúvidas sobre o conteúdo, as dúvidas sobre a matéria e os exercícios a gente resolve nas próximas aulas, que serão encontros ao vivo, né? Na ferramenta lá que a gente está usando de encontros ao vivo. Tá certo? Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau!